David vai dar um show pra gente no que ele é especialista em vistos. Valeu, obrigadão. Qual foi a última vez que você procurou um clínico geral? Você teve um diagnóstico e você não concordou. Não satisfeito, você procurou outro clínico geral e teve o mesmo diagnóstico, onde você também não concordou. E certamente, se você procurasse um outro clínico geral, teria o mesmo diagnóstico. E se eu te afirmar que isso acontece todos os dias na área de visto americano? Obrigado. Toda não, esse termo eu não gosto. A maioria das agências de turismo, elas dão as mesmas instruções. Quando eu adoto o mesmo comportamento que a maioria das pessoas fazem, eu tenho um padrão comportamental de imigrante. É por isso que nós vamos ter médicos, dentistas, advogados, engenheiros, empresários que faturam milhões por mês com visto negado. Porque ele adotou um padrão comportamental que levou aquela pessoa a se tornar um potencial imigrante. Se alguém aqui já fez processo de visto, já deve ter escutado de um parente próximo, de um amigo, a seguinte frase: David, eu fui ao consulado e me fizeram 3 perguntas e negaram o meu visto. E por que isso acontece? Certamente aquela pessoa, ele adotou um padrão comportamental que o imigrante faz. Ou aquela pessoa estava no consulado, para quem nunca foi, você imagina uma casa lotérica, você imagina ali a Caixa Econômica, você tem uns guichês e você consegue ouvir a entrevista, seja do solicitante de visto ou do agente consular. Então você consegue ouvir a pergunta e a resposta. E a pessoa relata assim: David, o agente consular estava sorridente, estava feliz, estava alegre, aprovou um visto. Chamou outra pessoa, sorridente, aprovou outro visto. Chegou na minha vez, ele fechou o semblante, ficou ríspido e negou meu visto. Porque ele identificou um padrão comportamental de imigrante. Existe uma forma que você consegue fazer um processo de visto não seguindo a boiada, não fazendo mais do mesmo. Eu vou trazer aqui hoje para vocês algumas crenças limitantes e alguns mitos que fazem com que um solicitante de visto passe a ter um padrão comportamental de imigrante. Essa palavra não existe, mas eu me tornei um vistologista há 23 anos. Eu faço processo de visto americano e eu estudo o padrão comportamental que leva uma pessoa a ter um perfil de imigrante. O vistologista, ele decifra e identifica um padrão que se repete continuamente no consulado, fazendo com que uma pessoa que tem um perfil para ser aprovado, ser negado. Por isso que eu atendo. A Sandy foi embora agora. Ela tem pessoas muito próximas que estão nos Estados Unidos. Logo, ela tem um perfil familiar de imigrante. Então, quando você tem esse perfil, você precisa de consultar aquela pessoa, analisar o perfil dela, para depois construir o perfil. Eu tenho aluno que fica em processo de visto comigo há 1 ano, 1 ano e meio. A Sandy já tem 2 anos. Eu tenho alunos que ficam comigo 6 meses, 3 meses. Então depende do perfil do aluno. Mas é uma construção. Construção não é montagem. Montagem é você procurar uma pessoa, ele vai te entregar um contra-cheque, um imposto de renda, um extrato bancário, um documento de faculdade. Falso. Isso qualquer pessoa faz. Então é falso. É montagem. Montagem com 1 semana, 10 dias. Eu pego uma pessoa, levo no consulado, mas é falso. Construção leva tempo. Construir um prédio você não faz com 1 dia, 2 dias, 1 semana. A construção de um prédio leva meses, talvez anos. Meu nome é David Ornelas, sou especialista em visto
e um único viscologista no Brasil. Sou casado, como diz o Sila, né? Tenho 5 dividendos. Sou avô também, Raiz. E me especializei em casos complexos. Pessoas que já foram pelo México, pessoas que foram deportadas, pessoas que já foram pelas Bahamas, pessoas que mentiram função do consulado, pessoas que têm a 212. Existem 60 tipos de sessões de negativo no consulado. A mais comum, que vocês devem até conhecer, é a 214B. O que reage nela? Falta de vínculos. Quando você vai na entrevista, o agente consular não acredita na sua história, ele imagina se essa pessoa vai poder migrar, vai trabalhar aqui no meu país, então vou negar o visto. Ou ela realmente tem pouco vínculo no Brasil. Quando eu adoto uma omissão, eu escondo uma informação, ou eu sou responsável por falsificar documento, eu assumi o risco de ter um 212. O que fala nela? Toda pessoa que mente dentro do consulado americano ou tem documentação falsa, essa pessoa vai receber o 212. Aí tem que pedir o quê? Perdão. É um processo que tem um custo mais alto e você vai ter uma dificuldade muito grande de reverter uma 212. 212 é mais difícil de reverter? Bem mais difícil, porque ela você tem que pedir perdão. Para você conseguir o visto americano, você precisa primeiro conseguir perdão no consulado. Mas como que pede perdão no consulado? Aí você vai ter que pedir um advogado para entrar com o caso, pedir o FOIA. O FOIA é um documento oficial do consulado, demora talvez 3 meses, 6 meses. Vem a resposta. E aí, se ele autorizar o seu perdão, você inicia um processo do zero. Porém, o seu histórico está lá, ele não sai. Quando você abrir a pergunta aí, eu vou fazer uma pergunta que vai dar muita polêmica, vai ser bom, porque eu fui negado. E você viajou para os países já? Eu tinha acabado de chegar da Europa em janeiro de 2024. Eu, minha esposa grávida, com os 2 meninos, a gente foi lá em Brasília com a sogra. E aí, daí assim, todo mundo, velho, você vai passar, já passou, sei lá o que, você conhece tanto país, você é influenciador, você tem empresa. Eu com muito vínculo no Brasil, empresa própria, ainda não tinha agência, mas já influenciador, eu tenho CNPJ, influenciador, todos os vínculos possíveis aqui, visto do México, mexicano, eu tenho visto mexicano. E aí levei minha sogra, né, a gente queria, aí chegou lá no dia em Brasília, assim, a entrevista durou uns 12 minutos, foi muito tempo. Ela fez muita pergunta, por quê? Na minha empresa, o meu agente de viagem foi praticamente de graça, fez uma permuta, e o cara péssimo, horrível. No dia da viagem minha, ele nem falou que as fotos das crianças tinham que ser as grandonas. Eu paguei R$120 lá em Brasília para imprimir foto das crianças. Então, assim, ele não me auxiliou, eu já achei também que já ia passar, pelo fato de ser viajante e tal, ter muito vínculo aqui, imposto de renda acima de 15 mil e tal, e eu confio que ia passar. E chegou lá no dia, 2 coisas que pegou muito. A questão do formulário da 160, a minha sogra, ele tem um irmão que mora lá há 23 anos. Segundo ela, ele tem green card, eu nem sei se é verdade. Mas quem foi no consulado com você? Foi você no consulado? Todo mundo. Todo mundo quem? Meus filhos, todo mundo. Sua sogra? Todo mundo, o bando todo. Chegou lá, meu menino tava mascando chicletes, o cara falou assim, termina o chiclete, por favor. Só pra você ter noção, na hora que passa ali na área de segurança ali do negócio lá, e aí meu filho de 2 anos estava mascando chicletes, segurança lá americano, já falou, você aqui, tem 2 chicletes aí. Sim. E aí a gente chegou com uma melancia na cabeça, o banco tá aí, menino chorando, pirraça e tal, nem pro meu consular falar assim, o agente do visto falar assim, aqui, velho, não precisa das crianças aí, faz só você, sua sogra. Depois que eu fui saber disso, eu também não me orientei, no meu mastermind, várias pessoas que trabalham com visto lá, eu nem perguntei, o cara me ofereceu fazer uma parceria e tal, eu deixei o cara olhar pra mim, eu fui, e chegou lá, eu vim aprovando todo mundo. Na hora que chamou a gente para chamar meu filho, quero banheiro. Pera aí rapidinho, levei ele no banheiro, já ficou me esperando já uns 2 minutos. Ficou me esperando. Tipo assim, passou pra frente não. Eu fui no banheiro, peguei o menino que chegou lá.
Aí chegamos lá, 2 filhos, a minha esposa grávida, minha sogra e eu, todo mundo naquela cabine lá, e os meninos batendo no vidro, pá, fazendo pirraça e tal, e ela ri. Estrategicamente isso é bom. É ruim? Quando você tem criança para fazer isso, durante a entrevista, até instrua a pessoa a fazer isso. Menor de idade, menor de 14 anos, não tem que ir no consulado. Só que na estratégia, na construção, eu peço para levar, para fazer isso. Só que eu já identifiquei 2 falas suas que ela te dá um perfil comportamental de imigrante. Não, aí, entendeu? você vai fazer rapidinho. Daí, o meu filho bateu lá e tal, e ela só rindo, pegou um brinquedinho assim, aqui tal. Aí ela foi e perguntou, quer vir para a América por causa de quê? Falei assim, Disney. Aí o que você faz? Tem uma empresa de informática e sou influente e quero conhecer a América, né? Aí você trabalha com o quê? Aí eu falei, informática e tal. Aí perguntou minha sogra, detalhe, na DA 160, ela não colocou que tinha irmão lá. Nossa, pai. E o cara, nem pro agente Presta lá. atenção, você já falou 3 coisas, eu vou falar daqui a pouco. Assim, eu já sei que você perdeu seu visto. Se você continuar falando, eu vou achar mais coisa ainda. Não, aí ela pegou, o que aqui, foi uns 10 minutos, foi muito tempo. Ela fez muita pergunta pra gente. Perguntou a minha esposa o que você fazia. Mas a hora que perguntou, ela perguntou pra minha sogra, tem parente de primeiro grau que mora nessa Unidos? A minha sogra ficou muda. Ela se direcionou para ela, tem parente de primeiro grau que mora nos Estados Unidos? Ela ficou muda. Aí eu falei, tem. E na DS está falando que não. Bem. Omissão. E vocês têm a 214B. Eu nem sei. Você não tem a folha, não. Porque se for 212 já é outro problema. Entendeu? Aí ela perguntou, acabou de chegar da Europa, né? Ela perguntou pra mim, acabou de chegar da Europa, né? Já conhece quantos países? Perguntou umas coisas que eu confirmei. E no final ela falou assim, como é que é? Eu acho que ela falou assim, você não é bem-vindo nos Estados Unidos. Eu vou explicar, você vai entender, você perdeu o visto. 3 que você falou eu já identifiquei. 3 são 3 ações que fazem com que ele identificou que a família é um potencial imigrante. Foi um banho de água fria. Você tá maluco, você tem noção. É porque a pessoa, Mauro, o que acontece? A pessoa ela agenda a entrevista, vai para o consulado com a certeza da aprovação. Entendeu? Eu acredito que 6 a cada 10 pessoas já saem de casa com visto negado. 6 a cada 10 pessoas já saem de casa com visto negado porque ele cometeu uma ação que pega aquele perfil da família. Agora me fala, por que durou tipo 10 minutos? Sendo que todo mundo durou 1 minuto. Eu acho que eu já tinha perfil para ser aprovado e eu falei Exatamente. Quando o agente consular fica mais tempo, é porque está realmente analisando que o perfil é bom. Por exemplo, o pouco que você falou que o seu perfil é bom, só que tem um monte de informação errada. Então ele pensou, cara, eu vou aprovar. Talvez ele aprovaria o seu visto e negaria o restante. É muito normal, você vai familiar, vai 5, 6, 7 pessoas, pega ali 1, 2, 3, bom, aprova e nega o restante. Então Isso é muito comum. melhor, por exemplo, eu tentar fazer sozinho depois a minha esposa? Deixa só pra lá. Não, deixa pra lá. Eu vou te falar o que eu acredito que você deve fazer. Tá? Mas é isso. Assim, tem muito Mauro que é prejudicado por instrução. Foi a agência ou foi uma pessoa aventureira que você procurou? Agência. Tá. É porque uma agência ela é um cliente geral. Percebe? E a instrução é genérica, é a mesma. Ctrl-C e Ctrl-V. Sim. Geralmente é assim. A maioria é assim. Pouquíssimas agências vão te imprimir o DS 160 e vai estragar um simulado de entrevista. Pouquíssimas fazem isso. Pouquíssimas. É um simulado. Então, te dá ali 10 perguntas padrão e pronto. Quando você tem uma pessoa que vai te instruir, estudar o seu perfil, ele vai te dar pelo menos... Sem instrução nenhuma, o cara tipo assim... Sim. Isso é todo dia acontece. É muito bom o relato dele. Então, foco em casos complexos, como o do Mauro. Não era para ser, mas hoje ele tem um perfil de imigrante. Hoje o seu perfil é de imigrante. É um perfil potencial familiar de imigrante. Porque a sua esposa tem... O tio lá que mora lá. Percebe? Exatamente. E aí, isso aí todo mundo tem também. É isso. Em 97, a minha mãe fez processo de visto, igual o Mauro. Meu irmão, minha irmã, e eles conseguiram o visto. Foram para os Estados Unidos,
Um ano depois, em 98, eu fiz o mesmo processo de visto com um aventureiro. Não era agência, não. Era um aventureiro que ensinava a não construir. Ensinava a falsificar documento, a montar documento. Mas deu certo na minha família, então vai dar certo para o David também. Eu fui lá e ganhou não. Não deu certo para mim. E da mesma forma que minha mãe fez, meus irmãos fizeram, em 97, eu fiz em 98, até hoje eu atendo toda semana pessoas que fazem a mesma coisa. Imagina se uma estratégia de 97 vai funcionar em 2025. Não tem como. E aí você começa a estudar o perfil. Porque não é sobre só aprovar um visto. Na hora que nega um visto igual dele, se eu faço pela análise de perfil com ele e faço uma devolutiva, eu levo 2 horas em uma devolutiva. Te dou um relatório, ponto negativo, ponto positivo e a potencialização do seu processo, onde que eu acredito que tem que ser feito. Então leva 2 horas. Ali eu já sei estratégia, tempo, quanto você vai investir, enfim. Eu tenho a base da sua estratégia. A Sandra que foi embora. Ela está 2 anos em processo, porque ela não conseguiu fazer a estratégia. Ela foi negada já? Ou... Ela nunca foi no consulado, vai agora. Você preparou ela, né? Isso, não porque foi 2 anos. Porque o aluno tem dificuldade de fazer a estratégia. A estratégia não é fácil. Entendeu? Dependendo do perfil do aluno. Então tem pessoas que têm perfil familiar de imigrante mesmo. Pai, mãe, irmão, filho. Foi pelo Kaikai. Todo mundo aqui conhece o Kaikai? Sim? Então se alguém está aqui e tem lá mãe, pai, irmão, filho, é o perfil mais difícil de provar. Tem casos da pessoa ter uma negativa 5, igual ao escola, levou 5 pau e conseguiu no sexto. Tem casos assim? Eu atendi pessoas com 28 vistos negados. Conseguiu depois? Sim. Meu Deus. Eu tenho mães, pais, avós que têm 34 anos que não dão filho. O dia que o David me falou que eu tenho uma pessoa que teve 28 vistos negados, eu falei, não, ele vai ter que compartilhar isso. Ele vai acender a esperança, porque tem gente que teve 2, 3 e está desistindo, 28. Toda semana eu faço live no Instagram. Toda semana entra alguém comigo aí ao vivo, falando que tem 7, tem 8, tem 10, tem 15 vistos negados. Isso é normal. Mas é por quê? Porque quer fazer Ctrl-C, Ctrl-V e geralmente, estou falando que você fez não, a pessoa está buscando o quê? Você preenche só o formulário 10.160? Não preenche. Porque isso não prova isso. Aí você vai no Google agora, pesquisa aí as 10 maiores empresas do Brasil, as 10 maiores, tem o seguinte slogan: nós temos 99% de aprovação. Verdade ou mentira? Nenhuma agência no Brasil, nem no mundo, tem esse número de aprovação, não existe isso. Entendeu? Só que ele vende um preenchimento de formulário que uma criança de 10 anos faz sozinha em casa. E vende, desculpa a expressão, essa porcaria como assessoria ainda. Mais prejudica do que ajuda. Tem instrução de agência, Mauro, que é um crime. Um exemplo, muito fácil. Como é que você chama? Águida. A Águida está aqui e o esposo foi embora pelo Kaikai. Certo? Você vai construir uma estratégia para desvincular o casal. O que faz uma agência? Vai lá no DS-160 e coloca o esposo nos Estados Unidos. Ou, vou falar que a Águida tem um namorado, não tem nem casado. Ou conheceu um americano pela internet e estão flertando, namorando pela internet. Vai lá no DS-160 e informa que conhece um americano. Tem que fechar essa empresa. Quando eu informo alguém nos Estados Unidos, eu criei vínculo aonde? No Brasil ou nos Estados Unidos? Logo o seu perfil está lascado. Seu perfil familiar de imigrante. Não, você deve colocá-la. Quando a pessoa vai pelo Kaikai, você não consegue esconder essa pessoa. O Kaikai é uma lei que existe desde 2002. A primeira vez que eu escutei Kaikai foi em 2002. Então você vai pelo México, se entrega na fronteira e aí você consegue sair, pedir asilo político. Poucos brasileiros conseguem porque o Brasil não tem esse perfil para conseguir asilo. Exatamente, é pelo México. E você tem que informar. Por quê? Quando a pessoa passa pelo Kaikai, ele vai preso, tira foto, digital, tanto que foi preso. Está no sistema americano. Não tem como esconder isso, entendeu? Você tem que informar. Mas esposo, o que o consulado sabe? Ele sabe o que você informa. Então você não informa. Namorado, você não informa isso.
Quando você informa, você cria um vínculo. Mas parente, meu negócio, você tem que formar, você não tem como desvincular isso. Então você tem que ter uma estratégia para potencializar isso. Entendeu? A minha esposa, por exemplo. A minha esposa tem 3 irmãs e um irmão. Tudo pelo Caicai. Deve ter uns 300 tio e tia, papagaio e periquito, tudo pelo Caicai. O perfil dela, familiar de quê? Imigrante. Construção, 1 ano e 3 meses de construção. 1 ano e 3 meses de construção. Não foram 10 dias, 1 mês, 2 meses. Consulado do Rio de Janeiro, pegou uma consuleza, faixa etária de 50 anos, teve 57 perguntas, 5 vistos aprovados. Só que eu provei no consulado que ela era o quê? Turista. Aí leva um tempo para construir, mas construiu. Eu te aconselho não tentar. Tem 2 tipos de aluno para visto. Tem o que tenta e tem o que busca. Busca é construção. Tentativa, você faz mais do mesmo, mas é tentativa. Mas você está dando dinheiro para o Tiago à toa. Mas tem meio de você construir, gastar menos. É instrução. É porque assim, como que você aprova um visto? Primeira coisa não é nem saber o que você faz, é o que você não deve falar. Porque tem coisa que eu falo que prejudica muito mais do que eu faço. Então está na instrução. Ele tinha coisa que ele não podia falar, que tinha que separar, era muita gente, tinha perfil ruim no meio do perfil bom. Aí só tem uma pessoa ruim, o perfil está ruim. O grupo inteiro é prejudicado, igual o caso dele. O que faz um mistologista? Antecipa o olhar do agente consular. Então ele decifra, identifica. Ele falou comigo que, sei lá, 2 minutos. Eu já identifiquei 3. É só falar, abre a boca, fala, achei. Porque faz a mesma coisa, 23 anos, e eu estudo. Eu estudo quem aprova e estudo quem reprova. Então eu vou identificar onde que está aprovando e onde que está negando. Analisa e aplica estratégias. Então você tem que ter estratégia. Mais importante do que conhecer, sei lá, 59 países. Quantos países, Mauro, você conhece? 8. Bom, eu tenho alunos que têm 23, acho que 23, 22, com 4 vistos negados. 23, 22 países, 4 vistos negados. Então não é a quantidade de países que vai aprovar. Tem país bom, tem país ruim. Eu vou mostrar aqui agora. Se tem país ruim, já falou comigo, eu ouvi. Então se tem país ruim. Entendeu? Corrigir o perfil de imigrante, construir um perfil de turista e, no final, clareza. O final de um processo com o vistologista é o seguinte: você vai entender que o seu perfil está na maior potência. Você não mentiu, você não falsificou e dificilmente você ia fazer alguma ação que naquele momento o consulado ia ser mais relevante do que a forma que você se preparou. O David, todo aluno de mentoria com você pegar visto? O que vocês acham? Claro que não. Eu pego só os mais difíceis? Porra, 28 vistos negados? Um monte, bastante de 10 a 15 deve ter uns 50. 20, 25, 30 anos sem meu filho. Já mentiu, falsificou, viajou para Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. Então nega também. A diferença é o quê? Se o aluno está pronto, quando eu falo pronto é o seguinte: você fez a estratégia, fez simular a entrevista, o cara sabe o que vai responder. A minha esposa teve 57 perguntas. Você podia pegar ela de cabeça para baixo, sacudir ela sabia que eu respondia. Mas se negasse dela, eu pegava ela, na mesma semana, eu ia em outro consulado e pegava isso dela. Porque o problema não estaria nela, certamente. Estaria onde? Quem falou? No agente consular. Porque um ser humano, igual eu e vocês, pode ter jantado, brigado com a esposa, amanhecer um dia ruim, abriu que ele me enchia para negar visto, isso é normal. Mas se o meu aluno está pronto, eu pego isso dele. Difícil é pegar visto de aluno que não está pronto, aí eu não sei fazer isso. Entendeu? Ô, David, cai uns de paraquedas lá, porque eu tô achando, eu tô pensando nas aquelas que eu também, eu ia cair uns de paraquedas. Sim, eu já ouvi você falar umas coisas também que eu identifiquei. Eu te contei isso, né, na minha história. Sim. Eu não tinha dinheiro na conta, nunca tinha viajado em nenhum país. Não tinha nenhum imóvel aqui. Eu não tinha nada. Eu fiz uma consultoria mais simples, né, de visto, para preencher o formulário. Me ajudou a preencher, me deu umas dicas e tudo, e fui lá. Mas eu acho que tinha tudo para me negar. A criança tinha quantos anos? 20 anos. Ela com 20 e eu com 25.
tinha nada que prendia a gente aqui, mas é nada. Foi um milagre. Só que é assim, Bruno, tem um que aprova e tem 1000 que não pega. Para cada um sortudo que pega, tem 1000 que não pega. Eu duvidei tanto que eu virei pra ele no final e falei assim, cadê o papel que comprova que você me deu? Dá um papel. Me dá um papelzinho aí, não tô acreditando. Desse tamanhozinho, só isso. Aqui você vai achar, tá na hora, ó. Dores e crenças limitantes. Eu vou trazer 6, tá? Mas tem dezenas. Quem que já ouviu que carta convite aprova visto? Eu conheço alguém na América, o meu tio está casando, meu irmão está casando, estou indo no aniversário, ou tem um culto na igreja tal, um congresso, eu vou pedir uma carta convite para o pastor da igreja, estou indo para um evento, para uma palestra. Carta convite, se não foi, é uma das maiores estratégias que já foram construídas e destruídas pelas agências. A maioria dos clínicos gerais vai instruir para isso aqui, ó. A maioria deles. Década de 90, década de 80. Quem foi, está lá até hoje. Não voltou, velho. Então queimou a estratégia. Não funciona mais. Agora eu entendi porque que o Mauro quer levar a sogra dele. Vai ficar lá, né, Mauro? Então, carta convite, você está querendo vir para os Estados Unidos. Por quê? O agente consular, a primeira coisa que ele vai fazer, deixa eu identificar quem é a pessoa que está pedindo aquela carta convite. Então, um exemplo, falar que foi o Mauro, está lá, e o Mauro conseguiu brincar, Mauro. E aí você pediu, mandou uma carta convite para sua tia. E sua tia foi no consulado. Ela vai analisar primeiro quem? O Mauro. Se o Mauro foi pelo México, se foi pelo Caicai, ou se foi com visto. Se ele tem green card, ou se ele é cidadão americano, tem relevância zero. A trajetória dele é muito mais importante. Logo, a tia dele pode fazer o quê? A mesma coisa. Entendeu? Então, carta convite, ela não vai te ajudar. Ela vai te atrapalhar. Só que tem pessoas que falam assim, David, eu peguei o visto da minha mãe, passei pela carta convite, só que a minha irmã agora tem 5 vistos negados. Eu sou vistologista, não vou gostar que ela falou. Eu falei, é mesmo? Como que foi a entrevista de sua mãe? Eu dei uma carta convite da minha mãe, ela foi no consulado, falou que ia vir me visitar. A senhora apresentou a carta convite em algum momento? Não. Ou seja, ela pegou o visto, porque ela tem um perfil bom, falou que ia visitar a filha nos Estados Unidos, mas ela acredita o quê? Que a carta convite aprovou o visto. Você não tem onde escrever isso no 1060. Você tem que apresentar para a gente consular. Só que a pessoa acredita que quem aprovou foi quem? A carta convite, mas não aprova. Se ela entrega, acabou. Viajar com alguém que tem visto aprovado. Bruno tem. E aí vamos falar que o Mauro agora, eu vou viajar com o Bruno, a gente trabalha no mesmo setor, na mesma área, com milhas, viajando. E aí, um clínico geral vai falar assim, Mauro, você vai avisar no consulado que você vai viajar com seu amigo Bruno. Beleza. O Mauro vai para a entrevista, vou para a Disney com quem? Com o Bruno, a esposa dele, com os meninos, com as crianças, todo mundo. Eu já cansei de pegar pessoas que fazem isso. Ele vai negar o visto do Mauro e fala a seguinte frase, Mauro, avisa pro Bruno, para a família dele, que eu estou cancelando o visto desse também. Já falou isso? Já falou? Nossa. Não vou fazer isso mais não. Já me pediram várias vezes para me citar. Mas se alguém da família tiver o visto, ele já pode apresentar um visto de algum parente de primeiro grau, por exemplo? Toda vez que você apresenta o visto de alguém, você está assumindo esse risco. De perder o seu e cancelar daquela pessoa ainda. Mesmo se for parente de primeiro grau? Pode ser seu pai, sua mãe, seu Se tio. eu tenho visto e eu quero tirar o da minha mãe, eu posso levar o meu visto para facilitar o da minha mãe? Não tem como facilitar um visto. Você só vai provar o visto de sua mãe. Ó, Facilitar, se mostrar que eu já tenho visto e eu quero tirar o da minha mãe? quando você tem visto, você provou na sua entrevista que você tem um perfil de turista. Então não tem como pegar um visto de uma pessoa e falar assim, ajuda o fulano. Entendeu? Porque o fulano, igual o Mauro, está com perfil de imigrante. E aí, dependendo da leitura da gente consular e falar assim, peraí, então,
deixa eu negar o do Mauro e cancelar o do fulano aqui, porque ele vai migrar também agora. Ele liga o fulano que tem o visto ao Mauro. Então ele nega o dele e cancela o seu. Enquanto você tem o visto, se alguém da família que seja parente de primeiro grau, seria interessante você levar a cópia também da documentação no dia da entrevista. Sim, isso aí é um clínico geral, faz todo dia. Todo dia ele faz isso. Isso só serve para os filhos, então, né? Não entendi a pergunta. Essa recomendação do visto. Eu tenho visto só serve então para os meus filhos. É menor de idade, porque não vai nem no consulado. É um despachante, eu faço o processo, encaminho para o consulado, passaporte volta com visto, porque os pais têm. Ali o caso é o contrário, é a mãe dela. Seja a tia, que seja alguém, entendeu? Ela assumiu o mesmo risco do Mauro aqui. Então, além de negar o da sua mãe, cancela o seu. Mas eles têm como saber se eu também tenho visto, né? É porque assim, ó, deixa eu te contar uma história de um aluno que eu atendi semana passada na live, você vai entender. Eu não lembro o nome dela, o namorado está nos Estados Unidos e ela está no Brasil. Ela está com 7 vistos negados. E aí eu fez a consulta, análise de perfil, na devolutiva, eu fui conversar com ela na devolutiva. Na primeira vez que ela foi me consultar, primeira vez, ela falou que ia viajar com alguém que tem visto. Só que esse alguém, Mauro, ela é a cunhada dela. Que é a irmã do cara que tá lá. Tá lá o irmão dela e o pai dela. Os dois pegaram visto, foi para os Estados Unidos e não voltou, desde 2017. E na hora que a coitada fala que está indo para os Estados Unidos com a amiga, que não é amiga, é a cunhada, que ela não informou o namorado, tá certo. Então ela acertou em não informar o namorado. Só que como é que fala? A muleta que ela queria usar, que é a menina que tem um visto, ela tem o pai e o irmão lá. Negou o visto dela, só que o risco de cancelar o visto da menina, de 0 a 10 foi quanto vocês acham? Foi 50, cara. Esse cara não cancelou o visto, meu Deus de Deus. Entendeu? Então não ajudou em nada, e aí se cancela, você imagina, era a separação, né? Aí o problema que era na família. Perdeu o visto, cancelou o visto da menina ainda. Era o problema máximo. Ô, David, pega a carona dela aqui. A futura esposa, o marido já tem o visto. É a mesma situação? Ele tem o visto já e ela foi negada 2 vezes. Sim. Ela vai conseguir com ele, casando com ele. Tem alguma falha, é muito comum pegar casal, onde o esposo tem, a esposa não tem, ou a esposa tem, o esposo não tem. Muito comum isso. Na hora que eu faço uma consulta, que eu vou analisar, aí se identifica o erro. Tem alguma coisa, alguma falha com ela. No perfil dela. Ok, mas era o marido, o futuro marido, mas já tem o visto. Eles vão casar, ele tem a possibilidade de conseguir? Ele tem? Tem que ter estratégia. Só que assim, eu não consigo nem te trazer. Já foi negada 2 vezes de solteiro. Mas não é a quantidade de visto que vai interferir, não. Eu quero entender o perfil dela. Imagina o seguinte, ela tem uma dor. Qual que é a dor de uma pessoa que pede o visto? Não ter o visto, certo? Isso é uma dor. Então, alguns já têm 10, 15, alguns têm 28. Visto negado. Então, é uma dor. Então, primeiro você consulta. Deixa eu entender a sua capivara. Isso. Na hora que você faz a análise de perfil, ela tem 20 páginas. Eu sei a sua vida inteira. Você consegue saber por que ela foi negada? Consigo. Só que eu preciso de uma consulta. Na devolutiva, eu te trago o motivo, a razão, a construção e a estratégia para reverter ainda. Entendeu? Então, uma consulta. Sem a consulta, eu posso falar aqui um monte de coisa. Vai ser dica e pode mais atrapalhar do que ajudar, porque é dica. Ou seja, não adianta ela chegar agora depois de casada e tentar o visto de novo, sem dar uma consulta. Exatamente, é isso. Você consegue consultar lá no consulado, A- só pelo seu conversa? Só pela análise de perfil. O Mauro foi muito fácil, né? Ele me entregou tudo ali, foi fácil. O real motivo lá do consulado. Você consegue pedir o FOIA, um documento oficial do consulado, você pode pedir, mas eu já, não sei te falar a quantidade de vezes que eu já provei sem ver um FOIA. Você só vai gastar mais dinheiro às vezes, dependendo, entendeu? Mas dependendo da negativa que eu vou ver, eu peço um FOIA. Eu falo, olha, eu prefiro construir uma estratégia em cima do FOIA. Aí eu tenho que ver isso. Senão você vai gastar mais dinheiro, talvez nem precisa. Entendeu? Talvez não precisa. Te ajudei? Eu vou abrir para Q&A, deixa eu só terminar. É porque se eu vou abrir para pergunta, eu sei que vai ter muita pergunta. Só para me trazer aqui e ele vai entender onde que ele perdeu o visto. Ó, vou chegar no Mauro aqui agora. Dinheiro em conta. Tem muito clínico geral que fala assim, a estratégia mais inteligente que eu já vi.
A pessoa está agendada para fazer a entrevista na quarta-feira, Mauro. Na segunda-feira, põe na sua conta R$100 mil. Porra, cara, explica isso agora pro consulado. Isso, aí você vai levar um extrato, você vai levar um extrato de 6 meses. Aí tá assim, negativo, R$100, negativo, R$100, 1.000. Aí na semana, R$100 mil. Do nadão. Entendeu? Pronto, perdeu o visto. E o cara sai de lá indignado, não sei porquê. Eu tinha R$100 mil na conta e perdi o visto. O cara sai bravo ainda. Uma das maiores crenças é que esse governo está deportando as pessoas em massa, está deportando o perfil de imigrante. Aí são potenciais pessoas que foram pelo México, pessoas que entraram pelo Caicai, pessoas que devem corte, né? Então tem muito estrangeiro que comete crime. É impressionante a quantidade de hispano que vai para a América roubar, traficar, fazer seguro de carro. É impressionante, cara. Impressionante. Então volta mesmo. Agora, o que um governo americano, um presidente, ele tem influência para aprovar um visto ou negar um visto? É zero. Se eu provo que seu perfil é turista, cada um pegou. Ele já foi presidente, eu peguei um monte de visto. E estou pegando de novo. Então não é sobre o governo. Só que existe muita crença. Está atrapalhando pegar visto? Não. O atrapalha pegar visto é um crime geral. É fazer uma ação que todo mundo faz. Se você for no Google e pesquisar como pegar o visto americano, apareceu lá 10 vídeos. A melhor estratégia é o seguinte, não faça nada daqueles 10 vídeos. Só isso. Porque tem um monte de pessoas fazendo o quê? A mesma coisa. É isso. Aqui, Mauro. Viagem para a América do Sul. A maioria dos clínicos gerais vão instruir para você fazer a seguinte estratégia. Olha, como você chama? Ulisses. Ulisses, você vai falar no consulado que você já viajou para Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru, para provar, Mauro, que você é turista. Só que o seu passaporte não tem os carimbos, então você não tem que viajar, porque tem um tratado no Mercosul e você pode viajar, Ulisses, com a sua identidade ou com a sua CNH. Eu digo que pode. Isso. Mas o mais importante que é o seguinte, você vai chegar no consulado com o passaporte em branco, sem nenhum carimbo, e todo Ulisses faz isso. E na hora que você escreve no DS-160 esses países, entrega o passaporte em branco, que o agente consular identifica em 10 segundos, Bruno. O seu perfil é de imigrante. Você está falando mentira igual todo imigrante que faz a mesma coisa. Ô David, se tiver os carimbos, eu rasgo o passaporte e fogo. Mando o aluno tirar outro. É muito melhor você fazer uma aplicação de visto sem ter esses carimbos. Porque o imigrante faz isso. Eu tinha México, França, Espanha E a sua? Esqueci. Tinha quatro. Você tinha quantos América do Sul que você tinha? Só México? América do Sul? Não, América do Sul eu conheço quase todos. Mas o passaporte estava todos? Tava. Então acabou. Mas tava os outros também. Sim. Ô David, a gente pega. Ó, essa aqui, ô Mauro, é uma das maiores ações de imigrante. Você entendeu? David, eu quero conhecer porque eu viajo de graça de milhas. Vai com identidade. Mas não vai. Não. É assim, Mauro. E eu hoje conheço 29 países. Eu falei com o Bruno, eu vou conhecer 200 agora com milhas. Eu conheço 29 países, cara, pagando normal. Eu já viajei com um grupo comigo, 39 vai pessoas. Vai ser isso aí, vai 70. Hã? Vai ser 29, vai 70, faz a conta e quantos países vai ser. Repetir. O que eu ia comentar é o seguinte, no meu Instagram, semanalmente, tem uma galera querendo comprar passagem da América do Sul. O cara nunca viajou nem aqui dentro, aí ele quer fazer Chile, Argentina, Uruguai, não viaja só. Sabe por quê? Tirar o visto. Porque tem um clínico geral para bem fazer isso. Só isso, né? De novo, gente. Toda vez que você faz uma ação que todo mundo faz, você assumiu a responsabilidade de ter um padrão comportamental de imigrante e vai ter um cara com perfil bom, igual do Mauro, com visto negado. Não adianta. Mas, por exemplo, se você viajou, então o ideal é não informar. Se tiver no passaporte igual o Mauro tem, eu troco. Eu não sei te falar a quantidade de aluno, falei, troca o passaporte. Falei, peguei o visto do cara. Mas eles têm pela imigração. Como que eles vão ver? O agente consular só sabe que está no seu DS-160. Se eu falar assim, já viajou? Não, acabou.
Já viajou assim, 15 países quase. Se eu pegar o passaporte, eu vou conferir. Então ele só vai checar o que você informa. Se você não informar, não tem como. Então troca o passaporte, você vai ter a memória, vai no seu Instagram, apaga todas as fotos, os vídeos que você fez. Entendeu, Mauro? Apaga tudo, deixa a prova pra nada que você foi naquele lugar e pronto. Muito melhor. Independente do tempo, exemplo, eu viajei pro Chile esse ano. Daqui a 4 horas eu tenho que tirar meu passaporte, meu visto. Eu te aconselho trocar o passaporte. Sempre. Tem um exemplo. Você me pergunta assim, David, um passaporte de Valadares atrapalha ou não aprovar um visto? O que vocês acham? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que o passaporte de Valadares não atrapalha aprovar o visto? Acha que não atrapalha? Pronto. Então, só que é assim, se é 1 em 100 mil. Tirei passaporte. Isso, não? É 1 em 100 mil. E o que é o perigo? É quando você dá esse relato. E aí vai um monte de gente fazer a mesma coisa que ela está fazendo, aí lascou tudo. O passaporte de Valadares, ele não vai negar o visto. Só que eu trago a seguinte reflexão para o meu aluno de mentorado. A Sandra foi embora e eu ia pedir para levantar para ela dar testemunha do que aconteceu. Era ela, o Léo, o Davidson, Dona Alverinha e Dona Juarez. 5 pessoas iam para o consulado, 5 passaportes de Valadares. Cara. E aí você vai ver o perfil, salário, quanto que ganha. Cara, não dá não, é outro Mauro, tá indo todo mundo pro consulado. Vamos separar a família? Vamos. Eu peguei os 2 melhores, separei, troca o passaporte, trocou. Pegou o visto, está lá até hoje. A questão é, quando eu assumo que vou pro consulado com o passaporte de Valadares, você pode ter certeza que você vai ter uma entrevista mais difícil. É simples. Você quer ter uma entrevista mais difícil? Quero. Usa esse passaporte. E deixa o aluno decidir, ué. Eu não vou falar para ele trocar, ó. Eu vou falar o seguinte, ó. Eu tenho um aluno meu que teve 3, 4 perguntas, Mauro, e aprovou o visto. Eu tive um que teve 15, entrou em processo administrativo. O consulado tem 13 momentos que ele checa o aluno. Quando você faz o CASV, então ele vai abrir para checar a sua vida inteira. Ou, se ele não fizer naquele momento, durante a entrevista, se ele não fizer naquele momento, depois que aprova o visto. Então, em 3 situações, ele pode checar a situação do aluno. Recife é campeão. Recife é o consulado que mais aprova visto e depois revoga. Por quê? Processo administrativo, vai checar a vida e vai achar algo que o Mauro fez e cancela o visto. Entendeu? Aí você pega o passaporte de Valadares. Valadares, o cara vai lá, processo administrativo. O cara vai para a igreja, vai orar, vai pedir um monte de coisa. E aí no final o passaporte chega como visto negado. Mas se tivesse passaporte de Belo Horizonte, tinha aprovado, não tinha processo administrativo, então ele assumiu o risco de ter uma entrevista mais difícil e no final o visto ser revogado ainda. Já aprovou desde o passaporte de Valadares? Um monte. Mas todos eu dou a mesma orientação. Você quer ter uma entrevista mais difícil? Não, então troca o passaporte. Só isso. Deixa eu te falar. O perfil de uma pessoa que foi nos Estados Unidos, morou lá 5 anos. Boa, gostei. Tem um salário, me fala declaração de imposto de renda, um salário mínimo. Tem vínculo aqui no Brasil, com uma empresa de 12 anos, sabe? Com a renda baixa. Certo. O que você me fala? Posso falar aqui? Vou chegar no seu perfil tá aqui. Não sei se é seu, do seu amigo, de algum conhecido, mas está aqui. Pessoas que já foram para os Estados Unidos, voltaram e hoje tem outra vida e realmente quer levar o filho, o neto para conhecer a Disney. Todo dia eu atendo essa pessoa. Vou te falar o que você deve fazer. Tá? O que eu acredito que deve fazer dentro do que eu acredito, tá? Não é que é verdade única e absoluta, não. Funciona para alguns. Entendeu? Vou te falar. Eu já consegui. Se fizer 3 perguntinhas. E aprovou? Na hora. Você está na casa daquela moça ali, ó. Entendeu? Não, mas o dele, ó, o dele, entre o dele e o seu, o dele tá assim, é isso aqui de dificuldade, ó, muito mais difícil. De primeira, assim, sem fazer nada diferente. A outra coisa, tem muito parente lá, colocou no DRS. 160. Eu vou seguir e vou abrir para o Q&A, já começou o Q&A, né? Já começou as perguntas já. Vou tentar acelerar aqui. Visto garantido, quem já ouviu? Que alguém promete visto, ó, faz essa ação, dá 3 pulinhas para o visto. Na Ipatinga teve uma agência que demorou a fechar, mas enfim. Tem um monte no Brasil, um monte. Se você der um Google agora, ó,
Dá um Google para você ver. As 10 maiores empresas ranqueadas no Google tem a frase: nós temos 99% de aprovação. Isso é o que, gente? Serviço garantido. Ah, negou o do Silas. Ah, isso é 1%. Ah, a história para eu dormir. Entendeu? Não tem isso aí. Ninguém tem isso, entendeu, Silas? Ninguém tem isso. Só que tem, ó, são 5 consulados: Rio, Brasília, Porto Alegre, Recife, São Paulo. Em qualquer consulado que você for, você vai encontrar um picareta lá fora com a seguinte narrativa: eu conheço o segurança do consulado. O meu pai, ele tem acesso à consuleza. O meu tio trabalhou lá dentro. Eu conheço milhares, não é centenas não, é milhares de pessoas que perderam 20, 30, 50. Tem uma família de Nova Módica que perdeu 78 mil reais. Foi para Curitiba, ficou 3 meses com a garantia de visto. O que aconteceu? Botou de lá como isso não é nada. Não existe garantia de visto, não existe isso. Qualquer pessoa, qualquer clínica geral te prometer um visto, você já pode virar as costas. Não existe isso, não tem jeito. Se um agente consular, se ele fosse vender um visto, quanto é que vocês acham que seria, gente? Entendeu? Não tem como pagar isso, é impagável. Coisa que não existe. O que você pode garantir deles? Deixar o aluno no melhor potencial dele. Isso eu posso garantir. Para o visto nunca. Tem uma entrevista. Pode chegar o Mauro lá, dar um branco no Mauro, deu dor de barriga, pum, travou o Mauro. E aí, que culpa que eu tenho? Mas eu deixei o Mauro no melhor perfil, identifiquei que ele travou. Mauro, vamos voltar de novo? Vamos. Pronto, acabou, pegou o visto. Mas garantir visto nunca. Não pode fazer isso. Padrão de imigrante, como você chama? Jean. Tá ali, Jean. Perfil familiar de imigrante. Alguém que tem familiar. Não interessa se foi pelo México, se foi com visto, se tem green card ou se é um cidadão americano. Qualquer pessoa nessa sala que tiver alguém com esse perfil, ele tem um potencial familiar de imigrante. Que grau de quarentena? Isso é uma pergunta muito boa. Vamos falar que você só tem tio, tá? Tio, tia. É difícil identificar isso. Porém, você tem lá tio, tia, primo, prima. E aqui, você tem algumas tias que já tem ali 5, 6, 7 visto negado, escondeu, falsificou. Aí, quando você tem alguém na família que fez muita coisa errada com visto negado, ele pega o quê? A família toda. Desde na minha família ninguém tentou visto, eu tenho lá, sei lá, 55 tias. Você não tem que informar. Agora, se tem na sua família primos e tias com visto negado, eu preciso identificar como que eles perderam o visto. Senão a família inteira está marcada. Agora, pai, mãe, irmão, filho, você esquece, aqui não tem como esconder não. Primeiro grau já era. Tá? Tem um parente nos Estados Unidos, você está falando que agora, só que o que é a instrução geralmente que faz em clínica geral? Fala para esconder um parente. Não pode esconder, cara. Já provei visto de pais aqui com filhos lá sem falar? Já, mas se precisar demais do caso e ver o risco, não compensava não. Ó, se a pessoa mandar remessa de dinheiro do Brasil, da América para cá, pega. Se a pessoa tirou carteira lá, pega. Se o cara ver uma corte lá, pega. Então você tem que identificar se tem como esconder ou não, se faz sentido você assumir o risco de esconder ou não. Por quê? A negativa deixa de ser 214, pode ser qual que eu falei? 212. Então não vale a pena isso. Consegue? Consegue. Aí tem que construir, ó, minha esposa, 4 irmãs, 300 tia, papagaio, periquito. Mas eu construí o perfil dela, você tem que construir o seu perfil. Talvez você não pega hoje, mas se construir, eu te desafio a não pegar o seu visto. Construção, diferente. Vai provar que a sua mãe fez, você não vai fazer. Mas ela tem militar pra minha tia que ficou pra ela. Minha tia cidadã americana ficou pra Tá, mas não é sobre o status dela. Ela pode estar fora de status, legal, ou ser cidadão americano, não interessa isso. Eu tenho que provar que você não vai fazer a mesma coisa. É sobre você, ó. Você só aprova o visto quando o foco está no solicitante, não está no terceiro. Então eu foco no seu perfil. E eu vou provar que você não vai fazer o que sua tia fez, sua mãe fez, sei lá mais quem fez, seu irmão, não sei quem fez. Eu provo que você não vai fazer isso. Entendeu? Então é no aluno. O foco é no aluno. Quando eu falo aluno, gente, porque eu faço mentoria com aluno, então eu já estou acostumado a falar que é aluno, tá? Falsificar documento é essa ação que muita agência faz, mas é muito mais pessoas que se aventuram a fazer processo de visto, geralmente. Isso aqui é um risco danado. Você pode sair de lá preso, 212, castigo, balão.
Dependendo dos 212 que você pega, você fica 20 anos, Bruno, 20 anos, sem poder pedir do visto, 212. Depende de qual sessão que você foi guardado. Então não vale a pena. E é o seu, agora o último. Quem já viveu lá? Aí é construção. O David, eu não construí nada, eu só fui lá pedir o visto. Nesse dia você perdeu a chance de pegar 6 números e jogar na Mega Sena. Jogar na Mega Sena. Porque é loteria pura. Se você não fez nada, já morou lá, entendeu? Se eu só vou lá, vou preencher, vou lá, vou pedir um visto. É muito difícil. É muito difícil. Eu conheço algum... Esqueci o seu nome, desculpa. Como é que você chama? Jean. Eu conheço alguns Jeans que fez isso. Mas para cada um Jean eu conheço, deve ter uns 5 mil que eu conheço que não conseguiu. Entendeu? É muito difícil. O meu irmão também é a mesma coisa. Né? Conseguiu? É. Ele foi 1 semana antes de mim, foi negado. Depois, 1 semana depois eu fui, consegui. E ele foi uns meses depois e consegui. Já que eu adoro mais dinheiro, Hã? o meu irmão na mesma situação. É uma crença também. Tem cota que é para provar no dia e tal. Enfim, eu não acredito nisso porque eu já provei muito visto improvável. Entendeu? Pessoas que não sabem ler, escrever, pessoas que já foram deportadas, enfim. Então, pelas aprovações que a gente já conseguiu fazer, eu sei que tem como construir, a sorte está ali. Quando você não faz nada, é a prova. Aí é loteria mesmo, literalmente. Oi. Voltando aí, eu tenho uma prima lá, tem 20 anos que está lá, é legal. Meu tio e minha tia já tentou isso 2 vezes para ir para lá. Foram negados. Certo. Eu corro algum risco, então, Você corre o quê? algum risco de, por causa deles. Sim, perfil, família. Cadê minha prima? Certo. Meu tio e minha tia tentou 2 vezes, foram negados. Certo. Tentou mais vezes. Certo. Eu vou lá, vou- Isso, você corre o risco porque quem está aqui já tentou e eu preciso entender como que eles tentaram. Porque não é porque eles têm visto negado, é o que eles fizeram, como que eles tentaram. Aí dependendo da forma que eles tentaram, a sua família já vai ter esse perfil já. Exatamente. Entendeu? Pois é. Vou responder. Eu vou abrir para pergunta e resposta, eu não sei quanto tempo a gente tem aqui ainda. Deixa eu ver aqui, são 8 horas já. Pessoal, viajar para Disney não é difícil, é um sonho possível. Tudo que você precisa é estratégia. Então não tem por que ficar errando com o clínico geral, fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Para mim não faz sentido isso. Mas enfim, algumas pessoas fazem porque é mais barato. Só que para mim sai caro. Porque se eu gastei R$1.000 e perdi o visto, para cá tá barato. Então para mim não é sobre preço, é sobre solução do problema. A aprovação de um visto exige um vistologista. E como eu vi que todo mundo aqui trouxe presente hoje, também não ia ficar de fora sem trazer para vocês um presente. E para aqueles que já desejavam ir na Disney, levar um filho, levar um neto, né? Ou talvez o sonho da pessoa mesmo, né? De criança conhecer, foi meu sonho um dia. E acredito que da maioria também é um sonho conhecer a Disney, acho que vale muito a pena. A gente vai... O que eu vou fazer? Eu vou deixar o QR Code aqui, vou abrir perguntas. Não sei quanto tempo eu tenho aqui, Bruno. Vou abrir aqui para as perguntas. E eu vou sortear uma mentoria ouro, que é o programa mais elevado que tem na empresa. Todos vocês que clicarem aqui, todos vocês sempre vão ganhar uma avaliação gratuita. Avaliação gratuita com o nosso time, que são os coordenadores e consultores. Então, uma avaliação, todos vão ganhar. O que eu preciso fazer, David? O que eu acredito muito? Na lei do retorno. Quando eu faço bem, ele retorna para mim. Então vocês podem clicar aqui, vai cair no QR Code no WhatsApp da empresa. Vocês podem ajudar no mínimo 10 pessoas. Para quem quer ajudar, nosso time vai chamar vocês. Vou fazer um sorteio no Instagram ao vivo. Então vamos falar que, sei lá, tem aqui 30 pessoas, Bruno? 60, tá. E aí todo mundo indicou aqui 10 pessoas. Então as 60 já ganhou a avaliação, correto? A mentoria para um. Eu vou sortear, saúde. Eu vou sortear, a gente sorteia e um de vocês recebe mentoria. David, qual que é o investimento de uma mentoria? Depende do perfil. Se é igual do Ulisses, se é igual do Jean, depende. Se é igual do Mauro, então depende do tamanho do problema da pessoa. Ela varia entre torno de 20 mil e 50 mil reais a mentoria. Porque é um processo longo às vezes. Dura 6 meses, um ano e meio. Vai pagar quanto, David, na Elite? Nada. É um presente. O que você vai investir? Somente na taxa consular e ida ao consulado. Se você não tem como você não pagar.
mas a elite nada. Então, uma mentoria ouro para um de vocês e para todos que conseguirem indicar aqui, algum conhecido, algum familiar, vai receber uma avaliação gratuita. Deixa. Pode. Se você pode sonhar, você pode realizar, vou deixar aqui. E aí, Bruno, tá contigo, cara. Quem quiser fazer pergunta aí, se tiver tempo. Vamos abrir mais 10 minutinhos para pergunta, pessoal, para a gente encerrar. Pode falar. Quem fala? Pode só falar mais alto para todo mundo. Eu vou deixar o microfone que fica mais fácil, não me escuta. Existe algum consulado que tenha a tendência de aprovar visto por todos? Quer responder, Ali? Muito boa pergunta. Estatística, né? Hã? Estatística. Sim. Existe mais consulado que vai aprovar e vai ter consulado que vai reprovar. Mas por que isso, geograficamente? O foco da imigração está onde nós estamos hoje, leste mineiro, sim ou não? Pronto. Então, Rio de Janeiro é o consulado que mais recebe entrevistas diariamente. Depois São Paulo, depois Brasília, depois Recife, depois Porto Alegre. Qual que aprova mais? Não. Onde que vai mais pessoas que eu falei aqui? Rio de Janeiro. Qual que aprova menos? Porto Alegre. É só isso. Critério de aprovação mesmo no 5. Só que aí é números. Porto Alegre aprova e nega menos, porque vai menos pessoas. Já o Rio de Janeiro é campeão. Não tem, cara, essa porcentagem. Entendeu? Aí essa porcentagem não vai ter, porque o critério de aprovação mesmo, ou você prova que você é turista, ele vai falar, cara, esse cara é um potencial imigrante, acabou, perdeu o visto. Pode ser qualquer consulado. Agora, o que eu posso te falar, eu já percebi. Não sei porque Recife é o campeão, o consulado campeão que revoga visto, cara. É impressionante. Uma dica, não vão a Recife tentar visto. Eu nunca vi um consulado revogar tanto visto igual a Recife, é impressionante. Impressionante. Eu fiz em Porto Alegre e ele perguntou por que eu fui no mais longe da minha casa. É a primeira pergunta. Recife pergunta isso. O cara tá em Ipatinga. Por que você veio aqui? O cara vai dar a resposta que todo mundo dá. O que vai instruir um clínico geral? Vocês acham? Fala, está de férias, está passeando. Todo mundo fala isso, cara. Eu falei isso? Eu sei, você tá na estatística do Jean lá, ó. Mas foi verdade. Eu tive uns 8 dias em Gramado e eu voltei de Gramado, parei em Porto Alegre e fiz entrevista. Eu tinha uns R$500 na conta. Mostrei isso pra ele da hora. Já tinha gastado tudo. E você tinha país da América do Sul no passaporte? Não, nada, nunca tinha saído do país. Se eu tivesse levado uma pergunta para passar na frente do menino, a minha mãe já tinha viajado vários países da Europa. Certo. E ela não quis entrar comigo Certo. e tentar o visto dela, ela não tem o visto. Certo. Porque ela achou que ela iria me atrapalhar. Você acha que ela me atrapalharia? Ele achar que eu estou usando ela para minha aprovação? Como o seu foi aprovado com perfil muito fraco, você está errando aqui, o dela seria aprovado, porque o dela é bom. Então, certamente aprovaria todo mundo. Eu fiquei pensando que quando ele achar que eu estou usando ela... Não, porque já aprovou o seu. Então, quem te analisou, não identificou nada de ruim e o dela seria muito bom, geralmente, tá, Bruno, aprovaria a família toda. Nesse caso aí. O David conhece minha história, mas pra quem não sabe, ele chamou uma outra pessoa na entrevista e fez mais ou menos umas 20 perguntas técnicas bancárias com termos bancários para mim. Porque eu era gerente de banco com 20 e poucos anos, há 5 anos, e ele de fato duvidou, ele falou, ele mostrou, chamou uma outra pessoa na entrevista, pediu eu sentar, quando ela veio, ela me fez perguntas técnicas que um bancário que não é gerente da agência não responderia. David, mas aconteceu isso com o meu marido. Ele é arquiteto, e aí eu cheguei para América do Sul. Deixa o pessoal escutar Cheguei aí. para América do Norte. Deixa o pessoal escutar lá. E lógico, na hora que perguntou para onde que eu viajei, primeiro do lugar que eu falei, estou pro México. E aí, ela levou a entrevista para esse lado que o Bruno falou. Perguntando qual a parte da arquitetura da América ele queria conhecer. E foi falando dos pontos turísticos da América. Meu passaporte de Valadares, você falou, realmente a entrevista durou mais tempo do que o outro casal que foi comigo, o passaporte de Belo Horizonte. E eu fiquei muito preocupada com isso. Porque ela estava perguntando que ninguém nunca tinha me falado que ia perguntar da profissão dele tão técnica. Né? E aí ele desenvolveu, falou lá que realmente ele tinha olhado que ele queria conhecer da arquitetura lá. E aconteceu isso mesmo, coisa técnica que a gente nem imaginava. Você assume o risco de colocar uma pulguinha na cabeça da pessoa que vai aprovar o seu visto. E aí, na dúvida, ele nega.
Criou dúvida, Silas? Negou. Entendeu? Oi. Você falou que quem viaja na América do Sul pode queimar o passaporte e emitir novo. Esse passaporte recém-emitido não atrapalha? Boa pergunta. O pessoal não vai queimar passaporte não, tá? Pelo amor de Deus. Não adianta queimar o passaporte e não ter estratégia. Entendeu? Você pode até trocar o passaporte, mas você vai ter estratégia? Porque senão você só trocou o passaporte. Então não adianta muita coisa. Então se o passaporte é novo, eu até falo, ó, virgem, novinho, cheira novinho. Tá, mas isso é o perfil. Tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo. Mas você pode viajar para a América do Sul com o seu RG. Só para você ter uma noção. Perguntei o seu nome, como é que você chama? Fabrício. Eu vou viajar agora com um grupo. Dia 5 de julho, retorno dia 1º de agosto. França, Egito, Dubai, Grécia, Turquia, Dono, Catar, Inglaterra, Marrocos. Volto 8 países, um visto, 27 dias. Você provei que esse grupo? São turistas. O resto é estratégia. Então não basta ter só os países, tem que ter países com estratégia. Entendeu? E aí tem a ordem certa. O que eu peguei ali do Mauro que eu falei, nossa pai, vou mudar a viagem estratégica. Por quê? Porque ela custa um valor, é um investimento. Uma viagem estratégica pode chegar até 60, 70 mil reais. E é uma dificuldade, o cara vai vender um carro, o cara vai vender uma casa, pegar emprestado dinheiro, porque ele quer ir embora para a América, ele quer mudar de vida mesmo. Entendeu? Só que aí da forma que ele falou ali, fica 10 dias na Europa, eu peguei, pesquisei os países, vou conversar com ele ainda, eu consigo fazer 20 dias, colocar o cara em 7 países, aí vai gastar 70, o cara gasta 30. Dá para ajudar o cara a fazer isso, só que tem uma ordem lógica, entendeu? Porque se você colocar a Europa 10 países, entrar e sair, vai contar o país que você entrou na Europa e o país que você saiu da Europa. O restante não conta no passaporte. Então tem que saber construir também a viagem. Tem a ordem que você vai pegar os carimbos e tem a ordem que você pega só um ou só dois. Já era. Entendeu? Por isso chama viagem estratégica. Hã? É porque viagem não passa pelo aeroporto, é isso? Não, você passa pelo aeroporto, só que na Europa tem a União Europeia. Percebe? Então você não vai pegar carimbo. Então eu faço um zigue-zague. A ordem que eu coloco os países, ela é lógica. Eu vou pegar todos os carimbos, é intencional. Entendeu, Bruno? Só que aí aquele negócio que ele falou ali me interessou. Tem 10 dias, peraí, que eu saio, volto, a zigue-zague, e o cara gasta menos. Quem perguntou, quem que leva ali o microfone? Deixa eu levar lá. Do lado da Laís ali, ó. Bom, né, esse tema, né? Nós vamos fazer o workshop deles. Eu tive meu visto negado e aí eu queria saber o que leva o agente consular a perguntar 3 vezes a mesma coisa. O que aconteceu comigo. Muito bom. Ele me perguntou se eu já viajei para fora do país 3 vezes. E aí na última resposta eu falei assim, ainda não. Certo. Porque no meu DS não tinha essa informação e eu realmente nunca viajei para fora. Certo. E foram 3 vezes. Quando ele pergunta 3 vezes, ele identificou alguma coisa boa no seu perfil, ele queria te aprovar o visto, mas no final eu falei, cara, porque é uma balança. Como você chama? Desculpa. Ana Luísa. É assim, Ana Luísa. Você viu a minha esposa ali? A minha esposa, quando foi no consulado, ela tinha 4 irmãs, 300 tia, papagaio, periquito, tudo pelo pai cai. Então existe uma balança, ó. Você vai no consulado assim, isso aqui é o certo. Geralmente, é igual o Mauro. Ele foi assim no consulado, ó. A balança está desequilibrada. Ou você equilibra, ou você faz isso. Mas você não vai assim. Então a sua talvez estava assim, eu estava assim, o cara na dúvida, ele negou. Entendeu? Mas uma consulta, dá para identificar muita coisa na consulta. Então geralmente a pessoa ele vai assim. E aí sai de lá revoltado, teve 3 perguntas, o cara olhou na cara dele, o cara que ele é cota. Mas não é, cara, deixa eu ver o seu perfil, tá aqui, ó. Não vai aprovar. Entendeu? Se você aprovar é sorte. Boa, Aline. A Aline falou, geralmente, isso, e é isso mesmo. Quando eu te instruir, e aí, você viajou? Não, viajou não. Tem alguns que falam assim, viaja e volta aqui. Seu perfil tá bom, tá faltando só uma viagem aí. Tem uns, mas é pouquíssimos que fazem isso. Mas Agora vamos viajar, né? milhas aí. Quais são os países bons para você comprovar que viajou e consulado? Boa pergunta. Qualquer um que não for América do Sul. Qualquer um. Qualquer um que não for América do Sul. Entendeu?
Aí você vai ter também lá no Oriente Médio, Iraque, aí tem alguns também que é complicado se você for lá, entendeu? Né? Aí tem uns ali que é complicado isso aí, mas a América do Sul com certeza. Já tem uns que eu gosto de ir, eu sei até onde que eu vou, que eu como, que eu almoço, e, enfim. Mas tem uns que é muito bom, ajuda pra caramba. No meu caso, eu já fui na Europa umas 3 vezes, mas eu fui imigrante. Me atrapalharia. Tem 15 anos que eu vim embora. Você tem um perfil de imigrante, porém você prova que é turista, o que te falta? Eles saberem que eu fiquei lá anos. Não, falta estratégia. Você tem que provar que vai voltar ao Brasil. Porque só a viagem é igual o Mauro, não vai pegar o visto, só a viagem. Agora a estratégia com a viagem é aprova um visto. Porque o meu medo é eles descobrirem que eu fiquei lá um ano e meio, 2. Tá, você vai informar isso. Você está pensando em não informar? Não sei. Você vai informar. Não, você informa. E o meu filho mora lá. Então acabou. Na Europa. Acabou. Na Europa ou nos Estados Unidos? Na Europa. Não, então tranquilo. Tá? Nasceu lá, Isso. Entendi. Então você tem viagem para a Europa, potencializa, turista, te falta estratégia. Entendeu? Então são vínculos no Brasil. Quando eu provo, são vínculos no Brasil que prova que eu volto. Estratégia. E tem uma viagem turista que prova que eu sou turista, acabou. Eu desconheço algo que tem mais força para provar um visto que isso. Eu desconheço. Sem falar mentira, sem mentir, sem nada. Só a verdade. Entendeu? Eu vou ganhar aqui agora. Isso, tá aqui, cliquem aí, fica à vontade, vou sortear, a gente vê o dia, vou informar no Instagram. E a gente sorteia essa mentoria, vai ser um prazer poder ajudar vocês aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, muito bom.